Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, tudo bem com vocês? Estou aqui na noite de segunda-feira, gravando o vídeo para sair na terça. E hoje, na segunda, não publiquei o vídeo, como eu expliquei no áudio lá no grupo, eu tive alguns dias bem intensos aí, infelizmente não me organizei adequadamente, então não gravei antecipadamente o vídeo desta segunda, então acabou ficando sem o vídeo. E além disso também tive mais uma pequena crise de enxaqueca e aí acaba me debilitando um pouco. Agora à noite me sinto melhor, então parei aqui para conseguir gravar o vídeo de terça-feira, tá bom? Quero agradecer a vocês que têm orado por mim e compreendido aí as minhas limitações nessa jornada. Vamos à nossa leitura? A gente está aqui no livro de Isaías 43, aliás, 45 e 46. Não sei porque o número aqui está maior, né? Deixa eu diminuir aqui. Pronto, agora está igualzinho aqui. Então nós estamos aqui no dia 270, Isaías 45 e 46, e vamos iniciar a leitura da carta de Tiago. Bom, vamos então à nossa leitura. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. Então, quem é Ciro? Aqui foi mencionado Ciro lá no capítulo 41, versículo 2, e também no 44, versículo 28. Eu já mencionei a respeito dele, então. Ciro é alguém que, quando essa profecia foi dada, ele ainda não era o imperador, né, do Império do Império Persa. Ele viria a ser então um homem de grande importância no cenário político mundial, que Deus usaria para trazer libertação para o seu povo de Israel. Então, veja, primeiro, nessa história toda aqui do livro de Isaías, primeiro nós temos o Império Assírio, que domina sobre o reino do norte, mas não consegue dominar sobre o reino do sul. Depois viria o Império Babilônico, que venceria o reino do sul de Israel, que era Judá, e levaria então, por volta do ano 586 a.C., se não me engano, levaria em 3 etapas, na verdade, né, não num ano específico, mas em 3 etapas, o povo para a Babilônia. Então, primeiro o Império Assírio, depois o Império Babilônico. E depois do Império Babilônico viria então o Império Persa. E é sob o Império Persa que então o povo de Israel é libertado da Babilônia, né? Recebe a permissão para voltar para a terra de Jerusalém. Então é sob o Império Persa que acontece a história de Esdras e Neemias, que a gente já leu,
quando o povo retorna, o muro é reconstruído, tem aquele embargo da obra, depois uma reaprovação para continuidade, toda aquela história que a gente já leu. Tá? Então, aqui está se referindo a Ciro, um imperador persa que emitiria um decreto permitindo o retorno dos israelitas para a terra lá de Judá, mas ele aqui ainda não, quando essa profecia é dada, não é ainda o Império Persa que domina sobre o cenário mundial e sobre o Império Babilônico. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça, para que se saiba desde o nascente do sol até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui na Nova Almeida Atualizada, aparece aqui essa palavra conflitos. Na Ara, aparece aqui mal. E é interessante, né, essa mudança, porque quando aqui diz que promovo a paz e crio o mal, aqui dá a entender que Deus é o criador do mal. E esse é um grande dilema teológico aí de séculos, né? Quem criou o mal? Então, a tradução aqui faz bem traduzir por conflitos, porque é justamente isso que está sendo colocado aqui. Não se trata aqui da criação do mal, mas do mal enquanto, vamos dizer, como se fosse uma entidade, o mal, né, a existência do mal. Não, aqui está falando que Deus cria realmente até os conflitos. Ele é quem dirige como as coisas acontecem no mundo. Então não há nem mesmo os conflitos que não sejam por obra de Deus. Deus tem seus propósitos santos, justos e bons, até nos conflitos entre as nações. Aqui em Amós 3,6, diz assim: será possível tocar a trombeta na cidade sem que o povo comece a tremer? Será que sobrevirá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Então, é nesse sentido que Deus cria o mal. Ele é quem promove tanto as circunstâncias boas e aprazíveis, como também aquelas que são desagradáveis. E tudo está no controle de Deus. Se não cabe essa ideia, essa verdade na tua mente, é porque você ainda não está suficientemente acostumada ou adaptada ou adaptado às Escrituras Sagradas. Porque as Escrituras Sagradas falam de um Deus totalmente soberano. De um Deus que é bom e continua sendo bom, mesmo quando ele faz uso da maldade humana e dos conflitos humanos para a sua própria glória. Então você não está preparado para essa conversa, vamos dizer assim, né? Se você não está disposto a admitir que Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom e Deus é soberano sobre todo o cenário geopolítico. E tudo que acontece no mundo faz parte do governo e do domínio de Deus, visando a sua glória. Eu não estou aqui descartando Satanás, a ação do diabo, né? Mas é só a gente se lembrar, por exemplo, da história de Jó. Me parece uma das histórias mais claras a esse respeito. Naquela conversa com Satanás, Deus permite que Satanás acabe com tudo que Jó tinha, acabe com a saúde, que Deus tinha um propósito na vida de Jó. Que os céus gotejem lá do alto e as nuvens chovam justiça, que a terra se abra e produza salvação,
e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que discute com o seu Criador, sendo um simples caco, entre outros cacos de barro. Interessante, né? Às vezes a gente fica discutindo com Deus ou questionando, peraí, como assim? Deus é quem cria os conflitos? Deus é quem está por detrás de todos os acontecimentos mundiais? Nós somos um simples caco entre outros cacos de barro, meus irmãos. Quem somos nós para questionar o oleiro? Será que o barro pergunta ao oleiro o que você está fazendo? Ou diz, esse vaso não tem alça, está faltando alguma coisa, essa obra está imperfeita. Quem somos nós para dizer isso? Ai daquele que diz ao seu pai, por que você me gerou? E a sua mãe, por que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, que formou o seu povo. Por acaso vocês querem saber as coisas futuras? Querem dar ordens a respeito de meus filhos e a respeito das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o ser humano. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Quem são vocês para discutir com Deus? Quem somos nós, meus irmãos? E Deus continua dizendo, eu, na minha justiça, suscitei Ciro e endireitarei todos os seus caminhos. Eu, diz o Senhor, a minha justiça. Espera aí, você pode pensar, mas é justo que Deus se utilize de um ímpio para trazer bem ao seu povo? Ora, Deus faz o que Ele quiser. Ele é justo, bom e santo em todo o tempo. Ele, diz aqui ainda, Ele reconstruirá a minha cidade, libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. É isso mesmo que acontece. Vai lá ler o livro de Esdras, Neemias, como a coisa é reconstruída, como é providenciado todos os recursos, são providenciados os recursos todos para que a obra aconteça, para que o templo seja reconstruído. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito, as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, lhes serão entregues e serão seus. Eles o seguirão, presos por correntes, se prostrarão diante de você, lhe farão as suas súplicas, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro que seja Deus. Ele está falando aqui com Ciro, né? Homens de grande estatura, riqueza do Egito, tudo que é lugar, serão seus, Ciro. Deus tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem Ele quer. Lá em Daniel capítulo 4. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel, ó Salvador. Ficarão envergonhados e serão humilhados todos que fabricam ídolos. Juntos ficarão encobertos de vergonha. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Vocês não serão envergonhados nem humilhados por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó, busquem-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Reúnam-se e venham. Aproximem-se todos juntos. Vocês que escaparam das nações. Não sabem nada os que carregam as suas imagens de madeira e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarem e apresentem as suas razões, que tomem conselhos uns com os outros.
Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Será que não fui eu, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim, Deus justo e salvador, não há além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Capítulo 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Bel é uma redução aqui da Babilônia, tá? Uma referência aqui à Babilônia. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são canseira para os animais já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? E que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam ourives para que façam Deus. E depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e o põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Então, mais aqui palavras contra a idolatria. Lembrem-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Isso aqui é um refrão aqui nesse trecho do livro, né? Várias vezes ele está repetindo isso. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse, e também cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Então, Deus, ele movimenta tudo que ele quer. Ele fala para a ave de rapina vir, ele fala para o homem do seu conselho vir. Ele manda e ele faz cumprir, ele executa tudo que ele diz que vai fazer. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e ela não está longe. A minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel a minha glória. Aqui é o anúncio do Evangelho da vinda de Cristo Jesus. Muito bem, agora vamos ao primeiro capítulo de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Bom, quem que é esse Tiago, né? Essa aqui é uma questão complicada, porque tem um monte de Tiago na Bíblia e nem sempre aparece a descrição de quem é esse Tiago. Mas vamos lá. Esse Tiago, ele é o irmão de Jesus. Tá? Ele é um dos filhos de José e Maria. Olha aqui, Mateus 13,55.
Fala aí da mãe de Jesus, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Marcos 6, a mesma coisa. Tá? Atos 15, versículo 3. É esse Tiago que assume liderança na igreja. Aquele Tiago de Atos 15 é o irmão de Jesus. Gálatas 1,19, que fala de Tiago, o irmão do Senhor. Então, é esse irmão do Senhor, o autor desta carta. E diáspora é uma palavra que se refere aqui a um evento do espalhamento, né, vamos dizer assim, dos discípulos. Tá? João 7,35 fala aqui, ó, da diáspora entre os gregos, a ideia de que judeus foram espalhados entre os gregos. Aqui em 1 Pedro 1, fala da diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então, os eleitos forasteiros da diáspora, gente que estava espalhada por várias regiões, que foram perseguidos, então eles se espalharam por todas as regiões. Então, Tiago se refere aqui, ou escreve para as 12 tribos, ou seja, as pessoas de todos os lugares de Israel que estavam espalhados pelo mundo. Tá bom? E veja que ele não se identifica como irmão de Jesus para ter alguma posição especial, não. Ele é servo de Deus e chama o seu irmão de Senhor, Senhor Jesus Cristo. Ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Meus irmãos, olha o que diz aqui em 1 Pedro 1,6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Tiago e Pedro estão dizendo para a gente que as provações são motivo de alegria. As provações são motivo de alegria, porque a provação nos fortalece a fé e produz em nós perseverança, e a perseverança ela contribui para que nós sejamos perfeitos e íntegros. E nada lhes falte, sem que nada lhes falte, nada do quê? Nada do que é realmente importante, nada do que é espiritual, nada do que conduz à piedade. Não se refere aqui a bens materiais. Muitas vezes a gente ora para Deus trazer alívio e soluções para coisas que são exatamente aquelas que deveriam nos produzir alegria e perseverança. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe dará, ou ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que tem uma coisa que se a gente pedir, Deus vai dar, e vai dar sem pôr limite algum. Vai dar liberalmente, que é a sabedoria. Muitas vezes, ao invés da gente pedir sabedoria, a gente pede cura, a gente pede isso, a gente pede aquilo. A gente nunca pede sabedoria. E aqui a promessa é que se a gente pedir sabedoria, sem duvidar, obviamente, Deus vai dar com generosidade, sem nenhuma reprovação. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Olha só, se é humilde, está com um problema financeiro aí, está numa pindaíba terrível, você tem motivo de se gloriar. Olha aqui, ó. Glorie-se na sua exaltação. Por que exaltação?
Porque a tua posição, se você é um crente em Cristo Jesus, a tua posição é de extrema honra. Você é filho de Deus. Você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que tem de maior do que isso? O que tem de melhor do que isso? Então, se você é de condição humilde, você deve se gloriar na sua exaltação. E o rico? E aquele que tem prestígio, que tem recursos, tem que se gloriar também. Mas no quê? Na sua humilhação. Lembrar que não é nada. Lembrar que tudo que tem, tudo que ele possui aqui na terra, na verdade, se resume a nada. Nada, 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 nada. O rico deve se gloriar na sua humilhação. E o pobre se gloriar na sua exaltação. Quer dizer, tem remédio para todo mundo aqui. Tem remédio para todo mundo. Porque ele passará como a flor do campo. O rico vai passar também. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Então, ser rico não o torna imune às intempéries, às circunstâncias e à própria morte. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. Esse é feliz. Esse é realmente feliz. Lá em Tiago 5,11, a gente ainda vai chegar lá. Eis que consideramos felizes os que são perseverantes. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Deus não tem nenhuma relação com o pecado. A tentação é fruto da nossa cobiça, fruto dos nossos desejos pecaminosos. Deus não tem nada a ver com isso, né? Pecado, a cobiça, quando concebida, dá à luz o pecado gera a morte. Já as provações, que é o que está sendo colocado aqui, não são tentações, são provas, são situações difíceis que visam o nosso crescimento. Essas vêm de Deus mesmo. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, tudo que é para nos aperfeiçoar vem de Deus, vem lá do alto, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom em tudo mesmo, tá? Não é só o dinheiro, não é só a saúde, não é só a prosperidade, não é só o sucesso, não. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. E dentro do contexto aqui desse primeiro capítulo, o que é boa dádiva? O que é realmente bom, que serve, tem grande utilidade na nossa vida? Isso aqui, ó. Aprovação. Aprovação. Porque quando passamos pela aprovação com perseverança, então nós crescemos. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte
que logo se esquece, mas um operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então aqui, Tiago está falando sobre a importância de ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Temos ouvido muito, nós precisamos também botar em prática o que temos ouvido. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, por exemplo, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Essa é a religião pura. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A verdadeira religião é essa. Religião pura e sem mácula diante do nosso Deus e Pai. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Muito bem, vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua rica e abençoadora palavra. Palavra que nos exorta, que nos desafia. Palavra que nos mostra um modo de pensar completamente diferente do que nos é natural. Não é natural para a gente olhar para as provações ou para as lutas da vida como instrumentos de crescimento, com alegria. Não é natural isso para a gente, mas a tua palavra nos desafia a olhar dessa maneira. Também não é natural para nós entendermos que o Senhor usa ímpios para trazer o bem para o seu povo, como Ciro foi no passado. Difícil até para a gente entender que o Senhor está por detrás dos conflitos, das guerras, das doenças até mesmo, de pandemia e tantas outras adversidades que o mundo enfrenta, desastres naturais e tudo mais. Para nossa mente natural é difícil conceber essas coisas, Senhor. Então, ó Deus, é pelo Teu Espírito Santo que nós entendemos. E a Ele nós recorremos agora. Porque Ele, o mesmo que inspirou as Escrituras, é o mesmo que está aqui presente na minha vida agora e na vida dos meus irmãos, iluminando a nossa mente, dando clareza a respeito dessas coisas. Então, Senhor, traz luz e clareza de entendimento para a gente crescer, compreendendo a Tua palavra e compreendendo as coisas que acontecem no mundo de uma perspectiva correta. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a chegar até o final dessa leitura, nos ajuda a nos apropriar dos ensinamentos tão preciosos da Tua palavra e que sejamos muito mais do que meros ouvintes, que sejamos, sobretudo, praticantes da Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, que Deus abençoe, um forte abraço, até mais, se Deus quiser.